Olá, queridos. Estamos reunidos novamente aqui, muito felizes de encontrá-los. Espero que todos estejam bem de saúde, com coragem para continuarmos as nossas aulas e também seus familiares, que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao estudo com o capítulo 5 do livro Há 2000 anos, psicografado pelo Chico Xavier, Espírito Emmanuel. E nesse capítulo 5, nós vamos encontrar cenas muito chocantes. Todos nós, quando lemos, nós ficamos, nossa, que coragem que tinham aqueles cristãos da época e a força deles enfrentarem, né, aquela situação, e também a espiritualidade sempre presente, né, os espíritos ali, os benfeitores, atuando de forma intensa em relação àquelas pessoas que estavam demonstrando coragem e amor a Jesus, de segui-lo, né? Fosse a circunstância que tivesse pela frente, eles estavam enfrentando por amor a Jesus e por acreditarem na sua doutrina. É um grande exemplo para nós hoje, não é verdade? Quando nós estamos um pouco enfraquecidos, nós lembramos desse livro e da força daqueles cristãos. Temos isso como exemplo para enfrentarmos na nossa vida as situações que aparecem difíceis, né? Sabendo que Jesus e seus benfeitores estão sempre conosco. Então vamos lá, no capítulo 5. O capítulo 5, nas catacumbas da fé e no circo do martírio. No dia imediato, vamos encontrar as duas grandes amigas. Ana acabava de informar que João de Cleófas, emissário da igreja de Antioquia, estava na cidade trazendo revelações importantes. À noite, lá foram elas à secreta reunião nas catacumbas. Todos os servos graduados do palácio viram-nas sair sem surpresa, como faziam durante a moléstia de Calpurnia, imaginando eles que elas se dirigiam à residência dos severos. Públio, pensando que Lívia dormia, retirou-se ao gabinete particular, antevendo esperançoso propósito de se penitenciar no dia seguinte. Nas catacumbas, que é a nossa cena que estamos vendo, 200 de pessoas, na maioria mulheres, ouvem João de Cleófas falar dos grandes testemunhos e sacrifícios que muitos teriam que passar, quando 50 soldados invadem o local, dando voz de prisão a todos. No cárcere, os soldados removem os objetos de valor e dinheiro, poupando apenas Lívia, que se impunha pelas vestes patrícias. O centurião deu ciência ao superior da diligência daquela noite, referindo-se à existência de uma mulher da mais alta classe social, ao que ele recomendou soltar um pouco antes do espetáculo para evitar protestos da família. Pela manhã, Lívia comunica seus propósitos de enfrentar o martírio. Desejava provar a Jesus a sinceridade da sua fé, ansiosa por conhecer aquele reino dos céus. Queria desfazer-se do preconceito da época e morrer com as roupas simples do povo. Obrigada pela senhora, Ana troca suas vestes, recebendo a toga de lã finíssima e as joias discretas que trazia usualmente, conservando um pequeno camafeu com o perfil de Públio, presente de núpcias. No Aventino, todos acreditavam que Lívia estivesse em casa da filha. O senador sentiu um mau presságio, mas os escravos estavam prontos para conduzi-lo ao Senado, onde as cerimônias teriam início pouco depois do meio-dia. Públio segue para o Senado. Domício Nero coroa a fronte de mais de 100 senadores do Império. Após as cerimônias, os jogos, corridas de bigas e o espetáculo mais esperado. Os cristãos enfrentariam as feras. Guardas providenciam para que os cristãos fossem admitidos à arena, tendo cuidado de libertar Ana, pensando que era Lívia. Todos os prisioneiros estavam saturados de uma força moral desconhecida, tendo à frente João de Cleófas. Sob aplausos delirantes, soltaram as feras famintas. A cena era bárbara.
mas nenhum dos mártires sentiu a morte. Uma estrada luminosa, invisível aos olhos mortais, abriu-se, e inúmeros benfeitores espirituais os recolhiam. Lívia ajoelhou-se à frente do pavilhão do imperador e pareceu ver o vulto do esposo pela última vez, quando foi atingida pelas patas de um leão. Experimentou ligeiro choque e rapidamente percebeu-se nos braços de Simeão, que lhe sorria divinamente. Nesse instante, o senador sente inexprimível angústia. Sente horror daquele espetáculo e, sem que pudesse explicar, lembra-se da frase de Jesus: todos os poderosos do teu império são fracos e todas as riquezas bem miseráveis. Alegando que a esposa se encontrava enferma, o senador se retira. Já em casa, Ana, com os olhos inchados de chorar, expõe todos os fatos, ao final do qual Públio experimenta a dor mais terrível de sua existência. Sentindo-se o mais desventurado ser, caminhou cambaleando em direção ao circo iluminado por cabeças humanas à guisa de tochas sinistras, quando sua atenção é despertada por um objeto conhecido nas mãos de um soldado. Ele compra o camafeu que dera à esposa, afasta-se e chora amargamente, apertando de encontro ao peito o último vestígio do amor de sua mulher. Profundamente amargurado, ajoelhou-se e, lembrando-se da força moral que a doutrina cristã havia proporcionado à esposa, disse em voz alta: Jesus, foi preciso perder o meu mais querido tesouro para recordar a doçura de tuas palavras. Não sei ainda compreender a tua cruz, mas se puderes, socorre este coração miserável e infeliz. Ao encerrar a rogativa sincera, observou um ponto luminoso surgir. Aos poucos, o núcleo de luz cresce e ele vê a figura radiosa de Flamínio Severus, que lhe diz: falo-te com a amizade que nos une há séculos. Diante da morte, todas as ilusões desaparecem. Volta a casa e sorve o conteúdo da taça de rudes provações que ainda estão por vir. Nossos deuses são respeitáveis, mas Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida. Públio pergunta então ao amigo que fazer para sanar os próprios erros e percebeu na visão que se desfazia os lábios do amigo murmurarem: perdoa. E, em companhia de Ana, transferiu todos os objetos de uso pessoal da esposa para seus aposentos particulares. E quem pudesse vê-lo todas as noites, na solidão do seu aposento, iria encontrá-lo meditando e chorando amargamente, junto do precioso símbolo das crenças da companheira, a pequena luz de madeira que fora presente de Simeão. Capítulo 6. Alvoradas do Reino do Senhor. Traça a trajetória de Lívia logo após o desencarne na arena do circo. Emmanuel fala que nunca os horizontes da Terra foram brindados com paisagens de tanta beleza como a que se abriram nas esferas próximas do planeta quando da partida em massa dos primeiros cristãos. Lívia foi recebida nos braços de Simeão, que tinha nos lábios um sorriso divino e lhe acariciava paternalmente os cabelos. Ambos seguiram por uma estrada que parecia ligar o céu e a terra numa luz intensa, enquanto Simeão lhe explicava como seria a nova vida no reino de Jesus. Chegando nessa região de intraduzível beleza, houve uma reunião de todos os espíritos para a visita do Senhor. Jesus, com a palavra, recordava as pregações junto às águas tranquilas do mar da Galileia. A mensagem de Jesus, em resumo, falava sobre as pregações de seu evangelho e convidava a todos ao trabalho com amor no nosso planeta Terra. E o capítulo 6, ele termina com Lívia, em espírito, no recinto onde se encontrava Públio,
que não percebeu a presença de Lívia, não viu, mas recebia benéficas modificações em seu espírito, sendo tocado por uma força nova. E assim nós terminamos o capítulo 6º e vamos dando continuidade à nossa aula. Abraço a todos.